Josué capítulo 2, abre lá comigo a sua Bíblia, Josué capítulo 2, e eu vou colocar o óculos, porque normalmente eu ponho no tablet e ponho desse tamanho, fonte 24, mas aqui, irmãos, não dá. Se eu faço uma Bíblia com fonte 24, ia virar um negócio desse tamanho, mas na Bíblia eu tenho que óculos. Josué capítulo 2, nós vamos ler do versículo 6 em diante. Nós vamos do 6 ao 22. Acharam aí, irmãos? Josué capítulo 2, versículo 6, diz assim: ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob o talo de linhos que haviam arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem ao Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que fizeram ao leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis dos amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e debaixo da terra. Olha, irmão, que coisa mais linda isso aqui. Jure-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, da minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que pertence. Livra-nos da morte, a nossa vida pela de vocês. Os homens, pela de vocês, os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der essa terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava havia parte do muro para a cidade. E ele disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido a sua casa, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Quando qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Veja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuravam ao longo de todo o caminho e não os acharam. Quando eu estava lendo a história dessa mulher, Raabe era uma mulher fantástica, uma mulher cananeia que morava em Jericó. Você sabe que quando o povo de Israel sai do Egito, sai com uma promessa: vocês vão e eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Então tem a história dos espias que entram, Josué e Caleb, e quando eles saem, alguns dos espias falam: olha, a terra é muito boa, tem de tudo, a terra é boa, planta, colhe, as uvas são imensas, tem 2 homens para carregar, mas não dá, porque os homens lá dentro são fortes, gigantes, fortes, não tem como conquistarmos. Josué e Caleb falam: não, são sim grandes, a luta é grande, mas tem como nós vencermos. Eles voltam de novo para o deserto, fica mais um tempinho ali, coisinha até passar uma geração inteira, e depois há a promessa deles voltarem. E quando eles voltam,
eles se encontram com Raabe, que morava nas muralhas dessa cidade. Ela tinha uma casa ali e ela, sabendo de tudo que ia acontecer, ela protege esses homens, guia esses homens, esconde esses homens, dá um plano para eles poderem fugir e pede para eles uma promessa. Fala assim, ó, eu ajudei vocês, sim, tipo, joguei na cara, eu ajudei vocês, salvei vocês, livrei vocês, fiz de tudo para que vocês não morressem, mas agora vocês têm que me proteger. Eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, a minha casa tem que ser protegida por vocês, e nós não podemos morrer. E aqueles homens fazem uma promessa, faz o seguinte, toma esse fio vermelho, fio de escarlate, amarra na janela, que quando nós entrarmos, nós vamos aniquilar tudo, e quem estiver dentro da sua casa, nós não vamos mexer, mas quem estiver fora, não vai ter um bom fim. Fica aí dentro, porque vai dar tudo certo. Raabe era uma prostituta, no capítulo 2, versículo 1, deixa claro isso. Raabe era uma prostituta, então na época prostituta não era uma pessoa bem vista, era uma pessoa inclusive que não queriam se cruzar, não queriam estar perto dela, era uma mulher que não tinha credibilidade, e ela faz tudo isso para proteger o homem de Deus, os homens de Deus que ali estavam, vivendo numa cidade totalmente condenada pelo juízo de Deus. Há uma condenação de Deus que vai direto àquela cidade, nós vamos destruir. Então a condenação qual que era? Olha, vamos dar 6 voltas, na 7ª vocês gritam, as muralhas vão cair, nós vamos invadir e vai dar tudo certo. Mas o texto deixa bem claro que aquele povo já estava amedrontado por tudo que já tinha ouvido de Deus. Ó, vocês passaram lá o rio, Mar Vermelho, com o pé seco, vocês destruíram os soldados, os exércitos, vocês fizeram tantas coisas, o povo aqui já perderam a esperança. Antes de batalhar, o povo já estava desesperançoso que ia ganhar essa batalha. Ou seja, a conquista estava sendo planejada não só no âmbito físico, mas já estava garantido no âmbito emocional. Eles já estavam derrubados. Olha, o povo já está certo que vocês vão entrar, e entrando, vocês têm que me salvar, porque eu ajudei vocês. Então, a história, o poder de Deus sobre essa nação querida, o poder de Deus sobre tudo que tinha acontecido, já tinha se propagado, já tinha ido a vários lugares. Tem um povo de Israel, que é o povo de Deus, que Deus ama, e Deus amando, Deus faz qualquer coisa para guardar esse povo. Esse era o propósito, o plano, na qual tinha no coração dessa mulher. Deus chama pessoas improváveis, não se limita ao passado de ninguém. Quando nós vemos essa história, Raabe, prostituta, morando numa cidade condenada, sem história nenhuma, sem credibilidade, Deus chama pessoas improváveis sempre para poder estar com Ele. Eu gosto dessa perspectiva, porque Raabe não tinha projeção de nada. Raabe não tinha nome, Raabe não tinha projeção social, Raabe não era benquista, Raabe não era aceitável, mas quando ela reconhece quem é Deus, Deus faz dela, das improbabilidades, a uma mulher cheia de Deus e que faz dela a linhagem até Jesus. Deus muda a sua história, Deus muda a sua perspectiva. Então deixa eu te falar uma coisa. 2 coisas são importantes nós entendermos. Nunca descredibilize uma pessoa que chega aos caminhos do Senhor pelo que Ele mostra aparentemente. Sabe quando nós às vezes olhamos assim e falamos, meu Deus, segura a bolsa, tira o celular, tira a carteira, esconde tudo. E a pessoa às vezes está ali cheio querendo Deus, e nós às vezes montamos uma improbabilidade imensa só porque nós olhamos pela aparência. Quem olha pela aparência é homens, Deus olha coração. Quem olha a aparência, se está bem vestido, se está cheiroso, se está penteado, se não está penteado, se está em pé, se está deitado, se o sapato é bom, se não é bom, se está furado, se está de chinelo, seja lá como for, são homens. Deus olha o coração. Você pode ver na história do cristianismo que Deus sempre vê o coração do homem. Deus não está preocupado com o que você veste, com o que você está calçado, se o cabelo está penteado, se a barba está feita ou não está feita. Deus vai lá dentro do coração. E aí eu gosto muito de alguns textos que mostram que quando Jesus olha dentro do coração, Ele fala assim,
e o Senhor fitou os olhos nele. Algumas versões diz que esse fitar, que esse olhar, foi muito mais do que físico, foi coração, foi alma, penetrou, foi dentro do coração e viu as perspectivas daquilo que se pode fazer. Então você guarda isso na tua vida, em nome de Jesus Cristo. E improbabilidades sempre são criadas por nós. Deus não olha para isso. Deus não está preocupado com o passado de ninguém. Porque ele teve um passado terrível. Eu vi esses dias na internet, não sei quantos já viram. A internet também mostra cada coisa e eu acabo vendo. Mas assim, o homem mais tatuado do mundo, ele tinha uma caveira tatuada na cara dele. Dente de caveira, olho de caveira, pintado de preto, tudo caveira, assim, careca, tatuado todo. E esse cara aceita Jesus. E ele aceita Jesus e ele conta no seu relato que todas as vezes que ele se olhava no espelho, aquilo não era agradável a ele, porque ele tatuou uma caveira no seu rosto. Ele começou a tirar aquela tatuagem, porque ele começou a entender que aquilo ali não era legal. Ou seja, Deus não está preocupado com o seu passado. Deus está preocupado com a história que Ele vai escrever do seu futuro. Daquilo que você vai cumprir, o que eu vou cumprir em relação ao meu futuro com Deus. Não importa o que as pessoas digam. Esse menino não vai ser nada. Esse rapaz não vai ser nada. Esse rapaz não tem futuro. Essa menina não tem futuro. Esse casal não vai passar de 2 anos. Esse negócio aí, essa criança, eu tenho dó do que vai ser quando crescer. Ei, Deus está escrevendo uma história, e uma história que nós não podemos nem imaginar, mas Ele estava escrevendo. Ele está escrevendo a minha e a sua história. Você crê nisso, amém, irmãos? Então, antes de eu continuar a pregar, e começar a pregar, porque eu não comecei ainda, eu quero que você olhe para o seu lado e fale assim: Deus está escrevendo uma linda história com o seu nome. Mas olha no olho. Fala, Deus está escrevendo uma linda história com o seu nome. Não tem a música escrita com o dedo de Deus? Eita! E eu gosto dos Salmos quando diz que Ele me conhece quando eu ainda era uma substância informe no ventre de minha mãe. A minha mãe nem sabia que eu estava lá, Deus já sabia. Ele me conhece quando eu ainda era uma substância sem forma no ventre da minha mãe. O que é? Um carocinho de azeitona? O que é? É um negocinho? Não tem... Deus já estava escrevendo a história do Larisso antes que a Menara soubesse que o Larisso estava aí. Como é que é o nome do Larisso mesmo? Lourenço. Nossa, eu vou acabar esquecendo. No dia de apresentar aqui o Larisso. Deus já estava lá escrevendo. Deus estava escrevendo. Deus já estava planejando. E haverá bom futuro para o Lourenço, em nome de Jesus. Sabe o que eu aprendo também? Raabe ouviu falar de Deus em os Deus de Israel. Raabe era de Jericó. Raabe era uma mulher cananeia. Raabe não tinha nada a ver com Israel, não tinha nada a ver com essa nação, mas ela já ouvia de um Deus poderoso. Tinha consciência desses feitos do Senhor. Ela sabia, reconhecia a soberania desse Deus. Bem, a fama do Senhor e dessa nação corria longe. Está vindo um povo aí, andando no deserto, não tem casa fixa para morar, eles moram em tendas, eles têm um templo, um tabernáculo que eles adoram. Deus manda para eles comida, Deus manda para eles água, Deus cuida deles todos os dias Deus manda alimento, Deus faz, Deus cuida, Deus dá vitória. Moisés levanta a mão, o povo ganha, Moisés abaixa o braço, o povo perde. É uma coisa assim, sobrenatural. Sobrenatural esse Deus. O que Deus está fazendo com esse povo no meio do deserto é uma coisa assim incrível. Eles andam e as suas vestes não se desgastam. Alguns acham isso bom, mas você imagina você 40 anos comer uma veste, você fala, meu Deus, não aguento mais essa camisa, dá uma rasgadinha para arrumar outra. Mas Deus cuida, Deus fazendo, Deus cuidando deles a cada dia. A fama desse povo e do Deus desse povo corria para todos os lugares, a ponto de falar assim: opa, o povo da minha cidade já está amedrontado por saber que vocês estão vindo para cá, que vocês estão vindo nessa direção. Talvez falasse assim: por que vocês não vão para a esquerda,
não vão para a direita, aqui do lado tem outra nação, aqui na esquerda tem outra nação. Não, por que estão vindo para cá, nessa direção? Porque era a promessa de Deus, e a promessa de Deus não tem peso de dificuldade. Pastor, mas assim, a promessa que Deus me deu é uma coisa absurda, como vai acontecer? Não é você, não somos nós, não é você, é Deus quem faz. E que Deus, se Deus faz, Ele pega do improvável, se torna provável. Ele pega do micro, faz macro. Ele pega do impossível e faz possível. Então, para Deus não há nada que seja dificultoso. Para Deus, eles iam entrar nessa cidade, eles iam derrubar aquela muralha, eles iam invadir e, acima de tudo, eles iam conquistar aquela cidade. A fama já tinha passado, esse Deus, esse nome já estava longe. Reconhecia a soberania. Olha o que ela fala no texto: o Senhor vosso Deus é Deus, em cima dos céus e embaixo da terra. Uma mulher que não vivia com esse Deus, que não tinha um ensinamento na sua vida sobre esse Deus, ela faz a seguinte linda declaração: o Senhor, o vosso Deus, porque ainda não é meu, é vosso Deus, é Deus em cima e embaixo, é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Ou seja, a grandiosidade, a autoridade e o poder desse Deus é tão grande que Ele vai acima do céu e que Ele vai abaixo da terra. Nada é maior do que o nosso Deus. O seu amém me faz pregar mais 40 minutos. É por isso que você fica quieto? Quando nós ouvimos isso, nós deveríamos ter a mesma perspectiva de visão em relação a Raabe. Eu não sei se você já viveu uma história maravilhosa com esse Deus, ou se você já ouviu histórias maravilhosas de pessoas que viveram com esse Deus. Mas a minha convicção e a sua convicção tem que ser a mesma convicção de Raabe. Esse Deus, Ele é maior de tudo que está acima dos céus, e Ele é maior do que tudo que está acima do que está abaixo dessa terra. Esse Deus é poderoso. Como é que você sabe? Porque eu já experimentei isso, eu vivo isso. Como que você sabe? Porque eu vi com meus olhos a pessoa que foi curada, a pessoa que já ressuscitou, a pessoa que foi liberta, o casamento que foi restaurado, o filho que largou as drogas e voltou para Cristo, as coisas maravilhosas, Deus falando, Deus agindo, Deus movendo, Deus quebrando, Deus abrindo porta. Eu já vi o que esse Deus é capaz de fazer. Eu e você deveríamos ter essa convicção tão poderosa e tão penetrante em nossas vidas, que deveria ser o cartão postal daquilo que se passa em nossa mente. Eu tenho um Deus que é maior do que os céus, maior do que embaixo da terra. Eu tenho um Deus que nada pode detê-lo. Todo poder e autoridade está em suas mãos. Nós deveríamos ter isso. Quando os momentos difíceis vierem em nossas vidas, eu sei o Deus que eu estou seguindo. Quando as lutas difíceis vierem, esse meu Deus, Ele é poderoso. Cadê o versículo? O Senhor está acima dos céus e está embaixo da terra. Eu e você deveríamos ter as convicções nos nossos corações. Sabe por quê que às vezes somos sabotados? Porque nos pegamos amarrados às lutas da vida. As lutas da vida não são maiores que o nosso Deus, mas deixamos o nosso braço amarrar, deixamos nossos pés se amarrarem, deixamos nossos olhos serem vendados, os nossos ouvidos serem tampados. Já viu aquele macaquinho? Não vê, não fala e não ouve. Ficamos como aqueles 3 macaquinhos e ficamos impossibilitados de fazer qualquer coisa. Eu e você deveríamos ter isso em nossos corações. O meu Deus está acima dos céus e embaixo da terra. Todo poder e autoridade está nas mãos de Deus. Não vou perder a minha visão, não vou perder a minha audição, não vou perder a minha fala. Continuarei clamando a esse Deus, porque eu sei quem Ele é. Eu sei que esse Deus é poderoso. Sabe qual é a grande perspectiva e diferença da vida de Jó? Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso. Eu sei no Deus que eu tenho
crido. E por muitas vezes somos sabotados e não sabemos no Deus em que cremos. Não sabemos no Deus que cremos. No acampamento, para aqueles que estavam, eu comentei de um homem, de um rapaz, que ele é feiticeiro, e ele falou assim: eu sou incapaz de ir no carnaval, é maior do que eu. Isso é sério. O cara é feiticeiro, parceirão do diabo, anda de braço dado. Parceirão dele, entende o que ele fala. Eu sou incapaz de ir lá. Ele sabe da mediocridade que tem aquele que ele segue. Nós deveríamos ter toda a autoridade, porque nos foi dada, a palavra do Senhor fala isso, de falar: opa, eu também sei quem é o meu Deus. Eu também sei quem é o meu Deus. E que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que eu posso pedir ou pensar. Ele é capaz. Antes que eu fale, Ele já sabe. Antes que eu esteja sendo gerado, Ele já me conhece. Antes que qualquer coisa venha, Ele sabe quem eu sou. A fé começa a ouvir sobre o que Deus é e o que Ele faz. A fé no nosso coração começa a ser nutrida ao saber o que Deus é e o que Deus faz. A fé em nossos corações, ela tem que ser alimentada nessas duas perspectivas, de quem Ele é e o que Ele faz. Quem Ele é para você? Quem Ele é na sua vida? O que esse Deus é na sua vida? É um momento gostoso que eu venho à igreja, a gente canta umas canções gostosas, a gente fala os nomes de Deus, Elohim, Rafá, Jirê, e não tem noção do que está falando, não tem noção dessa grandiosidade. Nós estávamos no acampamento, essa canção foi cantada no acampamento, e quando acabou essa canção e o culto, quando acabou, uma pessoa da igreja veio me procurar e falou assim: pastor, o que são aquelas palavras que nós cantamos? Novo convertido, recém-convertido. Jirê, Rafá, o que é picolé, é de comer, o que é, se serve com arroz e feijão, o que é esse negócio, pastor? Aí eu falei: esses são os nomes de Deus. Ele falou: pastor, quando começa a cantar esses nomes, esse lugar aqui foi se enchendo, foi se enchendo, foi se enchendo. E eu falei para ele: rapaz, deixa eu te falar uma coisa, não há nada que limite o poder de Deus. E quando você começa a clamar a esse Deus, a única coisa que tem que acontecer é de fato encher. E encher até transbordar. Nós precisamos ter isso nos nossos corações. A fé começa a ouvir sobre quem Deus é. Raabe ouviu bastante sobre quem Deus é. Eu ouvi o que vocês fizeram, o que esse Deus fez. Mas tenho que saber também o que Ele faz. Isso muda a perspectiva do nosso caminhar. Isso muda a perspectiva das nossas vidas. O que Deus faz. O que Deus faz. Quem Deus é na tua vida. E o que Ele já fez. E o que Ele faz hoje em mim e em você. Raabe demonstrou fé e atitude. Raabe demonstrou fé com atitude. Escondeu os espias. Isso é um ato de fé, irmão. Não tinha como. Os espias eram pessoas em que vinham para destruir a terra dela. Ela sabia que esse Deus ia vencer. Ela sabia o que ia acontecer. Ela sabia que a sua cidade, os homens daquela cidade já estavam amedrontados. Raabe demonstra fé com atitude. Escondeu os espias. Arriscou a própria vida ao proteger o povo de Deus. E o que isso quer dizer? Fé verdadeira gera ações concretas. Eu tenho fé, mas não tenho ações. Ações concretas. Fé verdadeira tem que gerar ação. Tem que gerar ação. Sabe algo que tem me incomodado bastante, queridos? Presta atenção em mim. Sabe algo que tem me incomodado bastante? Que nós não temos feito evangelismo. Falamos de um Deus, vivemos de um Deus, fomos tocados por esse Deus, transformados por esse Deus, mas não temos fé para gerar ação para pregar a outras pessoas. Não temos fé suficiente para poder evangelizar outras vidas. Uma fé verdadeira, ela tem que gerar ação em nossos corações. Vir à igreja, top 10. Estar no culto de quinta e no domingo, top 20.
Ler a Bíblia, top 1000. Mas para isso ser realizado, tem que ser feito em forma de ação. Tem que gerar ação. Senão a gente senta, se alimenta, e o que você faz desse alimento? O que nós fazemos dele? O que nós vamos projetar ao povo, aquilo que temos nos alimentado em relação a Deus? Então, uma fé verdadeira gera ação, uma ação concreta, real, uma ação transformadora, uma ação que nos faz sair daqui e falar do amor de Deus. Há uma aula, lá no seminário que eu estava, mas eu vi uma aula numa instituição aqui em São José dos Campos, um seminário, e eu estava no posto de gasolina. E de repente eu olho para a igreja assim, onde está tendo a aula, os alunos daquela aula, todos saindo. E eu falei, está acontecendo uma coisa lá dentro, né? Pegou fogo, o pastor expulsou todo mundo, cansou, vai. Todo mundo saindo junto. E de repente cada um foi para um lado, e um cara atravessou a rua e foi lá no posto de gasolina onde eu estava. E aí ele bateu no vidro do meu carro, e eu abri o vidro e falei, opa, beleza? Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa, o senhor sabia que Jesus te ama? Eu falei, é mesmo? Aí começou a contar o plano da salvação. Ou seja, eles estavam saindo para a prática de uma aula de evangelismo. Tinha que falar do amor de Jesus para alguém naquele momento. Saíram da aula, parou a aula, vamos, então, aprenderam? É legal, vamos gerar então, vamos ter algo concreto, vamos sair e procurar qualquer pessoa nessa rua para evangelizar. Eu estava ouvindo a Débora contar que o meu sobrinho frequenta uma igreja americana, eles saíram, oraram e falaram assim, Deus vai mostrar para vocês, se eu estiver falando errado, você me corrija, há alguém que vocês vão evangelizar. E ele orou e mentalizou, viu uma pessoa que ele tinha que falar. Todo mundo foi falar com alguém e ele falou assim, e agora? Não estou vendo a pessoa. Será que Deus se enganou nessa brincadeira? E de repente a pessoa aparece, ele vai lá e fala do amor de Deus. Do jeito na qual veio ao coração dele, ele vai e fala do amor de Deus. É a fé em prática. Fé de braço cruzado, fé guardada, irmão, não vai gerar frutos. Só vai inchar e não vai dar frutos. Precisa ser levado a outras pessoas. Meu pai, quando estava no seminário, teve uma aula de evangelismo e acabou a aula de evangelismo. Estava no seminário, eu era criança. Acabou a aula de evangelismo, agora vamos ter prática. Vamos para a prática, vamos embora. Eu entrei no carro porque eu ia no seminário, porque meu pai e minha mãe faziam um seminário, e eu tinha que ir junto, porque eu não ficava em casa sozinho. E aí eu fui, e aí ficava sentado na sala, eu ficava lá de fora da igreja, a igreja grande. E Alexandre, vamos ali com a gente, aonde? Cemitério de Ricardo. Bem, os irmãos aí conhecem o cemitério de Ricardo. Eu acho que é um dos cemitérios que mais tem macumbeiro na porta, irmão. Você passa no cemitério de Ricardo 10 horas da noite, meia-noite, é assim, o muro é branco e as pessoas estão camufladas no muro. Só tem gente de branco, com galinha preta, com vela, com farofa, com tudo assim, baixando em frente ao muro do cemitério de Ricardo grande. Nem sei como é que está lá, mas antigamente era assim. E aí para a Kombi do seminário e fala para o seminarista, agora vocês descem e vão colocar a prática de evangelismo agora. Vão lá evangelizar. Eu não era seminarista mesmo, minha vez não tinha chegado, eu fiquei sentado na Kombi vendo o couro comer. Mas foram evangelizar. Sabe o que isso quer dizer? A verdadeira fé, ela tem que gerar uma ação concreta em nossos corações. A verdadeira fé tem que gerar uma ação concreta. Ser cristão para ficar de braço cruzado, ser cristão só para ver a igreja, ser cristão para não fazer nada, irmãos, não gera vida. O que gera vida é vida na vida. O que gera vida é um abraço, o que gera vida é uma palavra, o que gera vida é você demonstrar o amor de Deus para as outras pessoas, o que gera vida é você pegar o que há em você e despejar sobre a vida de outra pessoa. Isso é importante. Quando Raabe estava lá, os homens deram para ela, olha, está vendo isso aqui? Pendura na sua janela. Um sinal da salvação. O cordão escarlate na janela. Sua casa foi preservada no dia da destruição. O cordão simboliza redenção. Todos serão destruídos. Você será guardada, redenção. O mesmo sangue que cai sobre minha vida, caiu sobre a vida de Raabe.
ou melhor, o mesmo que caiu sobre a vida de Raabe, caiu sobre a minha vida, ela veio primeiro. É sangue de redenção, cordão vermelho. Pastor, opa, há um erro teológico nisso aí. Jesus não tinha vindo, morrido, ressuscitado, para que o sangue caísse sobre ela. Como que faz? Mas já havia plano de resgate e de salvação. Mesmo que o Cordeiro de Deus não tivesse vindo, porque Jesus Cristo veio para que os sacrifícios parassem e o sangue do Cordeiro se perpetuasse em salvação por toda a humanidade, mas aquele ato em que foi falado no acampamento do tabernáculo, de entrar e do sangue derramado, já era feito. Havia já o sangue, aonde o sumo sacerdote entrava, fazia o sacrifício para que o povo fosse perdoado. Esse cordão, simbolizando a redenção, aponta para ela, ó, você está salva. Você precisa entender, domingo nós vamos ter a Santa Ceia, sábado e domingo. Domingo teremos a Santa Ceia. A Santa Ceia revela para nós que esse cordão escarlate, que o sangue continua agindo de forma poderosa em nossas vidas e na vida de todos aqueles que se arrependerem e aceitarem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O sangue de Cristo continua poderoso. O sangue de Cristo continua fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Amém, irmão? Aponta para a salvação provida por Deus. Aponta para ela o plano da salvação. Qual era o plano da salvação? Tudo vai ser destruído, a sua casa não. Agora você imagina, vem aqui na história comigo. Era uma muralha. Vocês vão, quem toca, toca, quem grita, grita, e vamos para lá porque o muro vai cair hoje. Eles param, tocam, gritam e as muralhas caem. Aonde era a casa de Raabe? Em cima da muralha. A dela ficou lá. Que se cai, ela morre. Mesmo diante do caos, mesmo diante das destruições terríveis, Deus fez uma aliança. Toma o tecido escarlate e nós vamos guardar você. Todos nós, mesmo vivendo no mundo jaz do maligno, há sangue carmesim em nossas vidas. Mesmo diante de caos, mesmo diante de problemas, mesmo diante das lutas de Satanás contra aqueles que são do Senhor, há o sangue do Cordeiro de Deus, que continua sendo a providência de Deus, salvadora em nossas vidas. Deus continua nos guardando, Deus continua nos preservando, Deus continua nos protegendo. E as mãos sujas de Satanás não tocam em nós, quando nós estamos guardados e protegidos por esse sangue. Quando eu me coloco debaixo das mãos do Senhor, falo, Senhor, me cobre com a tua unção. Quando você acordar, você fala, Senhor, me guarda. Eu vou viver um dia inteiro hoje. Então hoje eu vou topar com pessoas que não querem nada contigo, pessoas que vão me tentar, pessoas que vão me aborrecer, situações que virão contra mim, mas que o teu sangue me dê a vitória. Terei tentações para cair e pecar, mas o teu sangue precisa me garantir essa vitória em nome de Jesus. Para acabar, Raabe foi integrada ao povo de Deus. Lembre, Raabe não era povo de Deus. Raabe não era de Israel. Raabe não tinha nada a ver com o povo de Deus, mas ela foi integrada ao povo de Deus. Passou a viver em Israel, tornou-se ancestral de Davi e de Jesus. Uma mulher que não tinha linhagem, que não tinha sangue, ela torna-se ancestral de Davi e de Jesus. Uma mulher que não tinha história, uma mulher que não era benquista, uma mulher que não era aceita, uma mulher que era prostituta, pelo sangue, pelo cordeiro, pelo o cordão que a salvou, a história dela muda. Há uma nova perspectiva, ela se torna integrada ao povo de Deus. Antes éramos assim. Não tínhamos projeção de nada, mas quando nos encontramos com o sangue, quando nos encontramos com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando nos encontramos com um Jesus salvífico, salvador, disposto a pagar a nossa dívida, disposto a pagar a cédula que era de cobrança contra nós. Vou aproveitar que hoje o Aguinaldo está ali. Uma vez o Aguinaldo pregou uma palavra no púlpito dessa igreja, falando sobre o pagamento de dívida do Senhor sobre nós.
E eu fiquei, rapaz, há uma profundidade, uma verdade, porque isso é Bíblia. A dívida que era, pensa aí na sua maior dívida. Pensou? Pequena, hein, irmão? Você chora por causa dessa micharia aí? Jesus chega na terra e fala assim, quanto que é, Vitor? Está pago. O que você faria, irmão? Faz o seguinte, não só a maior, todas. Está pago, paguei. Jesus vai lá, a carta de morte que era contra nós, ele se faz morte em nosso lugar, derrama o seu sangue, vence a morte, ressuscita e nos traz libertação. Você precisa guardar isso no teu coração. Isso faz com que Raabe seja integrada. Isso faz com que eu e você sejamos reintegrados no plano de Deus lá no Éden. Quando o pecado entra, quebra o plano e nós nos afastamos. Opa, vou mandar o Cordeiro para religar, para pagar. E não haverá mais condenação de morte sobre aqueles que se arrependerem, aceitou e voltou atrás e colocaram o seu coração diante de mim. Não vai mais haver separação. O sangue de Cristo nos perdoou. Somos... Ui, quase que eu caí, pisei no meu próprio tênis. Somos muito grande o pé. Somos... Eu pisei aqui, cara, quase que eu fui no chão. Vai no chão, cai púlpito, cai lá embaixo, pronto. Já está chorando no hospital. Fomos reintegrados ao plano salvífico de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Não havia mais perspectiva, não havia mais projeção, não havia mais nada. Opa, vou consertar isso. Reintegra. Põe lá. Passou a viver Israel, tornou-se ancestral. Deus não apenas salva, mas Ele restaura e dá um novo futuro. Não é só o fato de salvar. Não, Ele salvou, Ele restaurou e escreveu um novo futuro. Ele salvou, não deixou ela morrer. Ele restaurou, tirou ela do lamaçal do pecado. Reescreveu a sua história e deu um novo futuro para Raabe, aonde dedo nenhum podia ser apontado contra ela. Aonde dedo nenhum podia falar, eu te conheço, eu sei quem você é. Eu conheço, já vi a sua história. Não viu nada, você pode ter visto, mas hoje eu sou nova criatura, lavada, redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Lavado e redimido pelo Cordeiro de Deus. Larga de besteira. Eu sou escrito com uma nova história pelo dedo de Deus, nos cuidados de Deus. Aquilo não me pertence mais, foi pago. Sou liberto e vivo uma nova vida. Raabe viveu isso. Raabe casou-se, provavelmente. Claro, porque escreve a linhagem. Casou-se, teve a sua linhagem escrita. E se você pegar a linhagem de Jesus lá na ponta, Raabe. Uma mulher que não tinha nada para escrever uma história bonita. Deus muda, Deus faz, Deus escreve. Você imagina a sua e a minha história que não tem coisas tão terríveis assim? Eu acho que não, né? Porque ninguém sabe o que aconteceu no seu passado escuro. Para acabar, Raabe nos ensina: fé supera passado. Guarda isso aí. Não importa o seu passado, a fé superou tudo isso. A fé supera passado. Obediência gera livramento. Obediência gera livramento. Lá no Rio, onde minha mãe morava, minha mãe mora, né, na verdade, são duas casas. Tinha uma varandinha na porta da sala. E essas varandinhas, ela juntava com a casa da direita e a casa da esquerda. Ficava uma varandinha um pouquinho maior. E eu tinha mania de subir em cima dessa varandinha para soltar pipa. E aí minha mãe falava assim: não sobe aí, cara, você vai cair desse negócio aí. Que besteira. Eu sabia quantos passos tinha naquelas duas varandinhas emendadas. Alexandre, não sobe aí. E eu morava numa casa, e a casa do lado tinha um cachorro chamado Banzé, um pastor alemão, que a gente encostava no muro assim da casa, ó. Ele subia no muro aqui, ó. A cabeça dele quase comia o cucuruco da nossa cabeça.
A boca dele comia. Ele tinha que, não podia passar perto do muro. E um dia eu fui soltar pipa em cima dessas duas lajes. Desobediente. Não lembro o dia de ter obedecido a minha mãe de primeira. Olha que coisa. Não lembro o dia de ter obedecido ela de primeira. Então, se você está preocupado com seus filhos, fique em paz. Dona Lucia sofreu um pouquinho mais. Subi na laje, fui soltar pipa, estou lá, ó. De repente, uma pipa vem me cortar. O que a gente faz? Ninguém sabe soltar pipa aqui, né? Danilo sabe soltar pipa. O que você faz, Danilo? Ó, braçada e andando para trás. Adivinha o que aconteceu? Alexandre cai da laje. Aqui estava o muro, a laje. Eu caí de cima da laje com a perna aberta em cima do muro. Poderia não ter o Isaac e a Esther. E além de cair em cima do muro, sentadinho a cavalo, eu rolo para a casa do vizinho, onde tinha o cachorro. Eu caí, o cachorro veio, eu pulei para o outro lado e caí no chão, todo ralado aqui, ó. E eu fui correndo para dentro, mãe. O que aconteceu, meu filho? Caí da laje. É mesmo? Pega o metiolate. Vocês não sabem o que é isso. Pega o metiolate. Mamãe vai cuidar das suas feridas. Ela tinha prazer em passar aquela miséria. Ia passando assim, irmão, mas aquele negócio ia ardendo. E falava assim, se eu não passar, a perna vai cair. Eu passo, mãe. Sabe o que acontece? Obediência gera livramento. Ah, se eu fosse obediente. Ah, se eu fosse obediente. Lá no morro em São João de Meriti, quando eu rolei, do morro de cima a baixo. E ela falou, você não corre que você vai cair. E eu tinha um primo gordão, que hoje ele está magrinho, gordão estou eu. Mudou, né? O que ele perdeu, eu comi. Ele caiu e eu falei, é o seu banana podre. Eu saio correndo e não caio. Não corre, Alexandre. E eu, vrap. Rolei de lado do morro. O morro fazia assim, assim, assim. Nessa parte plana eu parei, sentei nas minhas pernas e olhei para cima para ver eles descendo. Zonzo, eu fui ó, rolando, virando cambalhota até lá embaixo. Abri um corte no peito grande, tudo ralado. Aí a minha tia falou assim, leva o Alexandre para tomar ponto. Não vai levar nada. Você vai para casa e vai se virar com esse corte. Eu tenho uma cicatriz aqui no peito, que é chamada a marca da desobediência. Toda vez que eu ia fazer alguma coisa, ela falava assim, olha o teu peito aí. Está olhando? É a marca de desobediência. Desobedece. Desobedece. Tem cara de boazinha, irmão, mas era terrível. Desobedece. Quer dizer, não sei se ela ou eu era terrível. Desobedece. A obediência gera livramento. Ah, se eu tivesse obedecido, eu não tinha caído daquele morro. Eu não tinha entrado no rio para roubar o som de um carro que caiu lá na represa, lá na Lagoa de Aruama, e o ferro não tinha entrado na minha perna. Se eu tivesse ouvido ela falar, não tinha feito tanta besteira. Porque obediência gera livramento. Terceira coisa que eu aprendo, Deus transforma histórias quebradas em testemunhos de redenção. Deus transforma histórias quebradas em testemunho de redenção. Qual é a sua história? Melhor, todos estão aqui, já são lavados e redimidos no sangue de Jesus. Qual é o seu testemunho de redenção? Qual é o seu testemunho de redenção? Não tem testemunho de redenção? Não mudou nada quando você aceitou Jesus? Tem que ter mudado alguma coisa. Tem que ter um testemunho de redenção. Eu nasci na igreja, mas eu tenho testemunho de redenção. Eu nasci na igreja, criado na igreja, aprendi a tocar na igreja, aprendi a viver na igreja, aprendi a dormir na igreja, vigília na igreja, eu dormia no chão da igreja, acordava em casa, eu dormi na igreja, acordei em casa, está tudo bem. Aprendi a andar de patins na igreja, aprendi a andar de skate dentro da igreja, amei estar na igreja, mas não tinha história de redenção. Só o dia que eu parei, eu falei, Senhor, eu te aceito, eu me aceito, ó, eu me aceito, ai como eu me amo, não, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, eu te aceito. História de redenção, você precisa ter a sua história de redenção. Onde a fé encontra a obediência, o milagre acontece.
Guarda essa frase em nome de Jesus. Onde a fé encontra obediência, o milagre acontece. Ai, pastor, não tem milagre na minha vida. Você tem fé? Você tem sido obediente? Milagre não vai gerar, irmão. Milagre não vai gerar. Fé e obediência geram milagres em nossas vidas. Vamos ficar de pé?